são duas fontes de preocupação aqui. Uma é com relação ao cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele descumpriu ou não o Código Penal. O outro, Jussara, tem a ver com a campanha. Porque vamos lembrar aqui, Jair Bolsonaro perdeu os direitos políticos. E no Brasil, quem perde direito político não pode fazer campanha. O presidente pediu voto ao filho, Flávio Bolsonaro. Então, aqui tem um questionamento. E segundo, ele escreveu uma carta para o povo, não para o Flávio, né? Então, é uma carta aberta, não é uma conversa ali num grupo de WhatsApp ou com uma pessoa endereçada completamente. A campanha de Flávio Bolsonaro, você percebe, Jussara, conhece esses limites ou não? E como é que pretende reagir a isso? Oi, Thaís. Boa noite para você, Matheus e a todos que nos acompanham. Thaís, a campanha foi pega de surpresa nesta tarde com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de proibir por 90 dias a visita de Flávio Bolsonaro ao pai, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, uma informação trazida aqui pelo âncora Gustavo Uribe. Imediatamente, quando o Uribe trouxe essa informação, já fui conversar ali com os interlocutores do Flávio, pessoas muito próximas, e inclusive eles ficaram sabendo por nós mesmo, quando nós falamos, saiu a notícia aqui na CNN. Bem, há uma surpresa de modo geral, mas logo depois, nos primeiros minutos, já vieram algumas avaliações, Thaís, de que é o seguinte, que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela acaba reforçando um discurso da própria campanha de Flávio Bolsonaro de que há uma atuação parcial do ministro Alexandre de Moraes e volta a tensionar a direita com o Supremo Tribunal Federal. Algo que nos bastidores, um grupo próximo a Flávio Bolsonaro vinha pedindo para ele, olha, vamos deixar essa eleição sem tensionar. Mas o que eles falam é o seguinte, partiu do próprio Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, uma decisão que tensiona. Mais do que isso, dá um discurso para a própria campanha de que há uma perseguição. Então, eles vão explorar muito isso neste momento. E aí, Thaís, você fala, mas a pessoa, né, quem está preso, pode ou não pode se comunicar? Bem, a avaliação deles, na verdade, o que eles vão buscar essa comparação, muito para tentar simplificar todo esse trâmite, Thaís, é fazer a comparação do momento que o presidente Lula, na época ex-presidente, estava preso na sede da Polícia Federal, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Na época, ainda nas eleições de 2018, Lula colocou o ex-ministro Fernando Haddad para disputar e Fernando Haddad não tinha nem a OAB na ocasião e aí ele refez a OAB dele para poder visitar e e visitar Lula como advogado. Porque eles falam o seguinte, olha, está claramente 2 pesos e 2 medidas. Claro que tem ali as diferenças dos dois casos. Lula já estava ali, não estava numa domiciliar, como está o ex-presidente Jair Bolsonaro agora, mas o que eles falam é o seguinte, sim, eles vão usar esse discurso de que há uma interferência nesse jogo político na disputa eleitoral. Há ainda, Thaís, uma avaliação de que essa decisão de Moraes, e aí eles já captaram os advogados aqui do entorno, aqui de Brasília, que acompanham de perto todo esse processo, é que Moraes deu essa decisão de modo bastante irrefletido, digamos assim, não refletiu bem, sem medir as consequências políticas dessa decisão. O que eles falam também, de modo geral, é que atrapalha Flávio a partir do momento que vem uma decisão de que 90 dias sem visitar o pai. Por outro lado, volta, como disse o Matheus aqui, colocar o STF no olho do furacão da discussão política. Então, afasta o STF dessa visão de neutralidade. Há ainda, Thaís, uma outra avaliação de que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de hoje, ela antecipa o que eles já vinham prevendo. A gente comentou isso, acho que na semana passada, aqui, ou no WW também, sobre uma percepção do entorno de Flávio Bolsonaro de que o STF deve tomar à frente algumas decisões que caberiam ao Tribunal Superior Eleitoral, à Justiça Eleitoral. Então, há muitos desdobramentos. Essa decisão de hoje tem várias frentes que podem ser analisadas e a gente vai se debruçar
pensar sobre todas elas. A primeira é a questão do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestar em 48 horas, se sabia ou não que a carta ia ser divulgada pelas redes sociais. A própria, se houve ou não esse descumprimento do uso das redes sociais. A questão, eles também apontam uma lacuna. E se Flávio tivesse saído da casa do pai e as redes, né, de televisão, todas as televisões tivessem gravado ele lendo a carta do pai? Seria ou não um descumprimento? Então, eles veem diversas lacunas para serem exploradas, além dessa questão da comparação com o presidente Lula. Bem, uma série de situações assim, em relação à questão do próprio Tribunal Superior Eleitoral e, obviamente, eles vão explorar justamente o quanto o Supremo Tribunal Federal vai entrar nessa questão, vai tentar interferir, segundo eles, na disputa eleitoral deste ano.